Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória. Nessa parte 5, ainda sobre arranjos com repetição permitida, faremos um exercício muito interessante envolvendo a contagens de função, ok? Exercício número 7. Sejam os conjuntos A igual a E, I, O, U e B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas são as funções f de A em B? Alternativa A, 5 elevado à sétima potência. Letra B, 5 fatorial. C, 7 elevado a 5. Letra D, 7 fatorial. E letra E, 5 vezes 7. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Antes de iniciar a solução, vamos lembrar qual é a definição de função. Função é uma relação entre elementos de dois conjuntos, onde para cada elemento do conjunto de saída, ou seja, que é o domínio, vai ter um correspondente em B, que é o contradomínio. Em outras palavras, através de uma regra de associação. Uma outra informação importante é que não pode sobrar elementos aqui no domínio, ou seja, todos vão ter que estar associando ao contradomínio, e eu não posso, por exemplo, ter um determinado elemento que tenha mais de um correspondente. Vou pegar aqui uma função como exemplo. O A pode associar com o 4. O E pode associar com o número 1. O I pode associar com o número 6. Será que pode repetir elementos? Sim. O O pode associar, por exemplo, com 4 e o U pode associar com 6. Veja que cada elemento do domínio teve um correspondente único. Mas, professor, o A teve correspondente com 4 e o O teve a correspondência com 4. Isso não tem problema. Para o contradomínio, isso é válido. Inclusive, pode sobrar elementos no contradomínio, mas no domínio não pode sobrar elementos. Vou pegar um outro exemplo de função. Então, aqui nós temos uma função. Um outro exemplo de função, eu posso pegar todos os elementos e associar com o número 3. Será que isso vai ser uma função? Estou associando todos os elementos do domínio, A, E, I, O, U, com 3. Isso é função, porque não sobrou elementos no domínio. Cada elemento do domínio teve um único correspondente. Talvez o que você esteja pensando e que realmente não é função, é em duas situações. Por exemplo, eu tenho esse elemento A associa com 1 e o mesmo A associa com 5. Não vou nem continuar, porque aqui já me mostra que não é função. Mesmo que os outros elementos tenham os seus correspondentes, aqui eu estou com um determinado elemento do domínio que tem duas associações, se associam com dois outros elementos. Outro caso que também não é função é quando você tem, de fato, essas associações, mas, por exemplo, esse elemento não teve nenhuma associação ali em B. Isso também não é função. Com isso, qual vai ser a estratégia de resolução? Basta a gente organizar aqui 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que é uma sequência. Trata-se de um problema de sequências, porque se eu modifico a ordem, se o A associa com 3, o E associa com 2, se eu trocar essa ordem fazendo o A associar com 2 e o E com 3, mudou a configuração. Então, sequência. Será que a gente tem aqui arranjos ou permutações? Eu não preciso utilizar todos esses elementos, de fato. Mas veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos que tem que ter associação. E ela pode ser repetida. Então, arranjos com repetição. Porque eu posso associar o A com 2, o E com 2. Então, havendo essa repetição, arranjos com repetição. Então, vamos tomar a primeira decisão, que é verificar. Aqui eu tenho A, E, I, O e U. Com quantos elementos o A pode associar? Ele pode associar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possibilidades.
Suponhamos que o A associa com o número 3. O E, ele pode inclusive associar com 3, mas ele pode associar com os outros 7 que eu tenho aqui. Então também temos 7 possibilidades. Inclusive o E pode associar, por exemplo, com o número 6. Aqui dando um exemplo. Note que a quantidade de possibilidade de uma determinada etapa não depende da escolha anterior. O I pode, por exemplo, associar com 3. E, de fato, ele tem 7 possibilidades para associar, desde o 1 até o 7. Com isso, nós vamos construir aqui todas as possibilidades com os elementos no domínio, associando, por exemplo, com os elementos do contradomínio. Tá aqui um outro exemplo de função, e a gente pode utilizar o princípio multiplicativo. Como eu tenho aqui 5 fatores, eu posso representar essa expressão da seguinte forma. Com 5 fatores, o resultado será 7 elevado a 5. Mas a gente pode expressar o resultado da quantidade de funções, e aqui nós estamos avaliando funções sem restrição. A gente poderia pensar na seguinte situação, onde também poderia ter alternativa como sendo arranjo com repetição. Quantas posições nós temos? 5. Mas a gente está utilizando quantas possibilidades que a gente tem para utilizar em cada uma dessas posições. Eu posso utilizar do 1 até o 7. Esses são os 7 elementos que podemos utilizar. Então, trata-se de uma questão envolvendo arranjo com repetição permitida de 7 elementos tomados 5 a 5. Muito bem, com essa ideia, marcaremos a alternativa C de casa. Perfeito? Uma outra observação importante é que, na maioria das situações envolvendo função, a gente vai conseguir associar a um dos tópicos da análise combinatória. Então já sabemos que para todas as funções sem restrição, a gente vai ter aqui arranjos com repetição. A gente vai ter um tópico especial depois, né, mas aí seria análise combinatória 2, de forma genérica. A gente vai trabalhar com as funções bijetoras, sobrejetoras, injetoras, mas também vamos trabalhar nas nossas aulas da análise combinatória 1, essas situações envolvendo arranjo, só que com poucos elementos, que a gente consegue visualizar facilmente. Já de forma generalizada é um curso mais avançado, mas em cada uma das funções, por exemplo, função crescente vai estar associada a um tópico da análise combinatória, função injetora, bijetora. Então a gente vai trabalhar com essas funções ao longo das próximas aulas. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.